Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas. Mais uma felicidade podermos nos reunir aqui hoje para conversar sobre a chamada Cidade Zero Carbono. Meu nome é Flávio Marinho, sou gerente executivo do Senai Cimatec e terei o prazer hoje de facilitar esse diálogo, essa discussão sobre desafios que são trazidos por 3 novas empresas dentro dessa grande plataforma, como a gente tem chamado, que é a chamada Cidade Zero Carbono. Quero dar as boas-vindas, e falar do nosso prazer de poder firmar essa parceria com instituições, com pessoas que têm um propósito tão importante como esse que a gente está trabalhando nesse momento, com essa chamada. Essa é uma iniciativa liderada pelo Senai Cimatec, em parceria com a Prefeitura de Salvador, dentro da plataforma de inovação para a indústria, que conta ainda com parceiros internacionais, inclusive, nesse caso cito a aceleradora do Reino Unido, a Connected Place Catapult, que participará conosco nesse processo, dando apoio nas orientações, das mentorias, mas também ajudando a enxergar as oportunidades de conexão internacional. Isso será falado um pouco mais à frente, em mais detalhes, mas para que a gente possa cumprir a nossa agenda e avançar na proposta do evento de hoje, eu já quero rapidamente aqui convidar o amigo diretor de resiliência da CCCIS, Ivan Paiva, para também dar uma palavra de boas-vindas e que a gente possa, em seguida, começar a ouvir aí da apresentação dos colegas das empresas que vão estar aqui hoje se apresentando. Ivan. Obrigado, Flávio, grande amigo, parceiro aqui da Prefeitura de Salvador. Construindo essa parceria desde 2017, A gente tem os projetos que já foram executados, esse é mais um convênio da Prefeitura com o Cimatec, uma chamada da plataforma de inovação do Senai Nacional. Você sabe o quanto eu fico feliz de a gente conseguir fazer essa chamada. Estava ouvindo você falando aí, falei, o que é que eu vou falar hoje? Na verdade, eu já estou um pouco ansioso já para ver as startups. Quantas startups já conseguiram dar entrada na plataforma? A gente fazer esse match com as indústrias e começar aquele dia a dia de conversar com as startups, de pegar os protótipos, as ideias deles, começar a testar. Eu já estou ansioso já para ver isso acontecer, mas eu sei que ainda tem muito tempo ainda. Muita coisa para rolar. Não vou falar muito, não, que hoje temos 3 grandes parceiros aí, indústria demandante. Agradecer a todo mundo que está presente aqui com a gente hoje, aqui ao vivo. Boa tarde a todos e a todas. Oi, Ivan, obrigado. E eu vou fazer um disclaimer aqui logo no princípio. Nós fizemos uma inovação e estamos pagando o preço pela inovação, que foi mudar a plataforma. Então, eu estou ainda batendo um pouco de cabeça aqui com o uso da ferramenta, peço desculpas, em alguns momentos pode ter algum tipo de falha, e fiquem à vontade, por favor, para apontar. Eu não consigo ver aqui o nosso amigo Gaban, não sei se Gaban está aqui já conectado. Ivan, você... Flávio, Marcelo, ele está aguardando ainda a entrada da Batra. O Thiago deve estar entrando lá daqui a pouco. Ok. Eu vou, então, avançando, Ivan, e vou falar um pouco para todos aqui do que é a iniciativa Cidade Zero Carbono, ao tempo em que a Fernanda está chegando, o Gaban está chegando, e nós poderemos, então, aprofundar um pouco essa discussão. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, algumas pessoas chegaram nesse meio do caminho. É uma felicidade hoje podermos estar recebendo novas empresas, apresentando novos desafios e poder falar sobre esses desafios para todos. Então, muito brevemente, a chamada Cidade Zero Carbono, ela se volta para apoiar grandes empresas e startups na conexão em busca de soluções do casamento, de soluções e demandas que possam contribuir para a descarbonização das cidades. Se você que hoje está aqui é uma startup e possui soluções inovadoras que tem um impacto positivo para esse processo da descarbonização, nós temos aqui uma oportunidade de conectar as suas soluções com demandas de grandes indústrias que também estão se conectando dentro desse mecanismo. Nós estamos entendendo dentro dessa chamada
as possibilidades de atuar tanto na redução das emissões, quanto também em ações que possam mitigar, reduzir, né, os impactos. Então, estamos atuando nas duas pontas, dos dois lados, e é por isso, então, que nós compreendemos que ser carbono neutro significa ser capaz de calcular, ser capaz de reduzir onde for possível, e ser capaz também de balancear o restante das emissões que não sejam possíveis de serem mitigadas, anuladas, e, portanto, compensar essas eventuais emissões. Esse é um grande conceito, essa é uma missão que deve estar, né, presente no desafio de todos nós, diz respeito à nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto planeta, e esse é um dos grandes motivadores de todo o time que está aqui engajado, envolvido nesse processo. A mecânica da chamada cidade zero carbono, ela é muito simples, mas ela é inovadora. Ela é inovadora porque, no passado, tínhamos uma dinâmica de, a partir de um princípio que era de entender necessidades de grandes empresas e trazer essas grandes empresas a priori, e, nesse momento, o que nós estamos fazendo é de fazer uma chamada, como eu tenho dito, das duas pontas, dos dois lados. Nós estamos tanto convidando startups para apresentarem soluções inovadoras que tenham um impacto positivo para a questão da descarbonização, mas nós também estamos recebendo inscrições de grandes empresas, grandes e médias empresas industriais, que têm desafios, que têm demandas para esse processo. Nós estamos até o dia 29, portanto, recebendo essas inscrições, passaremos, então, para a etapa posterior de um casamento, de matches, entre soluções e demandas, buscando criar composições, colaborações que serão testadas na etapa posterior. E é o que nós estamos chamando aqui, então, portanto, de provas de conceito. Os benefícios para as startups, né, e o evento de hoje, ele especialmente é voltado para estas organizações, são muito interessantes, claros, né? Primeiro, há uma oportunidade relevante de visibilidade, de geração de negócios, nesse processo de conexão com grandes empresas, né? Inclusive, algumas delas potenciais clientes das suas soluções. Essas grandes empresas estarão em contato direto com vocês, discutindo a solução, dando sugestões, né, tirando dúvidas. O Senai Cimatec, a Prefeitura de Salvador, Connected Place Catapult, toda a nossa rede vai estar à disposição, dando um suporte de infraestrutura, suporte tecnológico e suporte metodológico para rodar as provas de conceito. E, portanto, é uma grande rede que se forma com atores extremamente relevantes, que a cada dia cresce mais e mais. Somado a isso, né, se não fosse suficiente, na questão da rede, há também aportes financeiros e econômicos que estão sendo feitos. Então, cada projeto, nós estamos entendendo um projeto que é uma composição de uma solução de uma startup com a demanda de uma grande empresa, que chegam num acordo e que querem testar essa solução em um ambiente relevante. Então, portanto, realizar uma prova de conceito. E para realizar essa prova de conceito, a plataforma de inovação para a indústria, ela vai aportar até R$100 mil destinados à execução dessas atividades. Esses R$100 mil, eles serão disponibilizados por meio de serviços que serão prestados pelo Senai Cimatec, pelo time do Senai Cimatec. Então, dando suporte a todo esse processo da prova de conceito, dando suporte tecnológico, dando orientações, mentorias. A Prefeitura de Salvador também é um importante parceiro nesse processo, investindo recursos financeiros que serão aportados em bolsas para contratarmos times que estarão dedicados aos seus projetos, às suas provas de conceito. Então, esse time vai estar à disposição desses projetos para trabalhar, né, e apresentar os seus resultados. E cada indústria ou instituição parceira que participe dessa composição poderá investir ainda mais R$50 mil em recursos econômicos ou financeiros investidos na startup. Então, se eventualmente a startup precisar de um determinado tipo de investimento para aquisição de algum insumo, de algum elemento que não sejam cobertos pelas outras duas rubricas, então é previsto que essa indústria, essa instituição, faça esse aporte e possa viabilizar isso. Vejam, portanto, que há uma alavancagem de recursos muito significativa, muito atraente, né, para que a gente possa realizar essas atividades. Quem pode participar? Nós estamos assumindo, dentro dessa chamada,
o conceito de startup presente no marco legal, recentemente aprovado e vigente. Então, nós estamos entendendo empresas com faturamento anual inferior a 16 milhões, com CNPJ ativo há menos de 10 anos, e que tenha na inovação tecnológica os fundamentos da sua estratégia competitiva. Né? E isso pode ser demonstrado de várias formas. São contempladas, infelizmente, nesse momento, apenas empresas brasileiras. Digo infelizmente porque essa é uma restrição da nossa plataforma, mas há uma visão clara de buscar a internacionalização, tanto levarmos empresas brasileiras para o exterior, quanto também termos essa permeabilidade de poder receber cada vez mais investimentos estrangeiros no nosso país. Os envolvidos nesse processo são o Senai Cimatec, liderando essa atividade dentro da plataforma de inovação para a indústria, a Prefeitura de Salvador, importantíssimo parceiro, com quem temos já realizado outras chamadas desde 2017, e a Connected Place Catapult, uma aceleradora do Reino Unido, que faz parte de uma das maiores redes de aceleração global. Esse braço da Catapult focado exatamente nesse tema em que nós estamos trabalhando, então, portanto, podendo contribuir decisivamente aí para que a gente possa criar grandes conexões globais. Bom, você é uma startup, como participar? Muito simples, o link, http://plataforma.editaldeinovação.com.br, você vai entrar nesse link, né, vai aparecer essa tela, você vai buscar um cadastro, vou voltar aqui, me perdoe, você vai clicar, criar um cadastro, vai criar um usuário para poder acessar essa plataforma. Se você já submeteu alguma proposta antes, você já tem um cadastro e não precisa fazer isso. Ao criar o cadastro, será direcionado a esta página e você vai clicar aqui nesse canto superior direito, cadastrar nova ideia. Ao clicar, você vai chegar numa página onde tem uma série de oportunidades, de chamadas que estão disponíveis nesse momento lá. E você vai escolher a chamada Startup Tech Cidade Zero Carbono, Empresas Ofertantes. Vocês vão ver que tem duas categorias da Cidade Zero Carbono. As empresas ofertantes, que são as startups, e as empresas demandantes, que são as indústrias. Vocês vão escolher, vão fazer o preenchimento dos dados, salvar, no canto inferior direito, e serão levados para uma outra página, onde vocês vão poder incorporar as informações complementares, anexar o documento com a ficha do CNPJ da empresa, entre outros que são solicitados dentro da chamada, preencher as informações sobre a sua solução, em que estágio ela está. Então, são campos bastante simples e autoexplicativos. Vai salvar e a sua inscrição está finalizada. Nossos próximos passos. Até o dia 29, nós receberemos inscrições de empresas industriais de médio e grande porte e de startups. Até o dia 12, né, de novembro, nós vamos ter uma etapa aí de conexões, de rodadas de conexão. Pretendemos que no mês de dezembro seja o mês destinado à parte da formalização desses contratos, para que no início de janeiro nós iniciemos, portanto, as atividades das provas de conceito. Essas provas vão ter duração de até 6 meses, é a nossa expectativa. Então, se for necessário fazer algum ajuste da tecnologia, da solução, ou os testes em si, essas atividades que serão feitas com o suporte desses recursos que foram apresentados anteriormente, poderão ser executados ao longo de até 6 meses. Então, tudo muito simples, existe uma landing page, uma página aqui com mais informações sobre o programa, com o edital completo, eu recomendo que vocês visitem. Aqui tem um link, bit.ly.com/zerocarbono, mas hoje também é o dia em que nós vamos poder tirar mais dúvidas, né, aprofundar mais o entendimento. Na nossa conversa de hoje, antes de avançar, nosso amigo Gaban já está por aqui, não vejo ele ainda. Pronto. Então, vamos começar hoje, né, falando
a respeito de desafios, demandas, né, de grandes empresas que percebem que a questão da descarbonização é uma questão muito relevante e precisam contar com a colaboração com startups, com órgãos públicos, como o caso da prefeitura, com instituições de pesquisa, como é o caso do Cimatec, e que, portanto, estão aqui trazendo, né, o que eles buscam nesse processo. Para começar, eu queria convidar o amigo Juan Torres, ele que é gerente de estratégias digitais do Jornal Correio. O Juan vai nos falar um pouco o que o grupo, o que o Jornal Correio tem, né, como a sua visão para a questão da descarbonização e o que está esperando, né, ter de propostas de startups. Juan, seja muito bem-vindo, fique à vontade para compartilhar sua tela. Muito obrigado pela parceria. Obrigado, Flávio. Boa tarde, pessoal. Como o Flávio falou, sou gerente de estratégia digital do Correio. Quero, antes de mais nada, parabenizar o Senai, Senai Cimatec, né, e a Prefeitura pela iniciativa do edital. Nós, que estamos do lado da indústria, estamos bastante entusiasmados aí com as possibilidades de receber essa colaboração, né, das startups, do pessoal que está pensando em inovação e fazendo inovação. Então, queria parabenizar e agradecer o convite para a gente apresentar aqui rapidamente o que as ideias, né, de desafios que nós temos hoje para enfrentar essa questão do carbono dentro da nossa empresa, né, particularmente, e na verdade, a gente está trazendo desafios que acreditamos até que são da indústria, de alguma maneira, né, embora, né, também a gente traga o olhar particular da nossa empresa, eles também, provavelmente, diversos players aí da nossa indústria os enfrentam. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela rapidamente. Vamos lá. Primeiro, muito rapidamente, para quem não conhece, falar um pouco do que é o Correio, né, o que nós somos hoje no mercado da Bahia, na realidade da Bahia. Bom, o Correio é o jornal líder na Bahia, né? Somos hoje, estamos entre os 15 maiores jornais do Brasil, né? Então, isso mostra não só uma enorme relevância local, mas também uma relevância a nível nacional. A gente também já reconhecido por diferentes prêmios nacionais e também internacionais de jornalismo como um jornal muito inovador, né? E aí são reconhecimentos tanto no jornalismo em si, né? São inovações na maneira de se fazer jornalismo, de contar as histórias, mas também inovações na parte do negócio, né? Então, enfim, somos muito referenciados por essa característica, né? O que é o Correio hoje, aí falando um pouco mais da parte digital, né? Que é a minha praia um pouco, né? Nós temos hoje... Oi? Desculpe te interromper. Nós estamos, não passou o slide. Talvez você tenha compartilhado a tela não da apresentação. A gente está vendo o primeiro slide ainda. Vou compartilhar novamente. Compartilhar logo a tela toda, que é para ficar mais fácil. Enquanto o Juan está compartilhando, eu quero já aproveitar para registrar a presença de Thiago Dutra, ele que é o supervisor operacional da Battery, e que em seguida também vai nos apresentar aqui os desafios dessa grande empresa. Vamos lá, Juan, obrigado, desculpe te atrapalhar. Bom, sem problema. Vocês estão vendo aí a tela toda agora? Perfeito. Estão vendo o slide, né? Ótimo. Bom, vamos lá. Como eu estava falando, na audiência, né, nós temos hoje 18 milhões de page views por mês, isso é a média de 2021,
tá? Isso, page views são páginas vistas, né, no nosso site, isso conta tanto no computador quanto no celular, e 6 milhões de visitantes únicos, né? São pessoas, né, que acessam o nosso site por mês, em média. A gente está falando, para dar uma ideia de universo aí, a população de Salvador é menos da metade disso, né? Então, isso mostra que, necessariamente, nosso alcance vai muito além da cidade de Salvador, né? Nós somos também, hoje, o maior portal baiano, assim, de maior audiência, né? A gente está bastante à frente aí de qualquer outro concorrente local, tá? Com essa média de 18 milhões. Isso estão dados da Comscore, que enfim, a medição de referência, né? Para o mundo todo, o mundo inteiro usa a Comscore como referência para a audiência digital. E estamos entre os 15 jornais mais lidos do Brasil, como eu falei lá no começo, estamos em 12º nesse momento, né? Então, a gente está aí entre os maiores jornais do Brasil. E falando do impresso, porque a maior parte dos desafios que a gente traz aqui para a chamada tem relação com o jornal impresso, né? No jornal impresso, nós somos o 16º jornal com maior circulação no país e o maior do Nordeste. Então, isso era só para dar um panorama do que é o Correio hoje, como a gente se localiza no mercado. E, muito rapidamente também, aqui trazendo diretamente para o assunto da chamada, falar o que a gente faz hoje, o que na nossa operação industrial, particularmente da impressão e venda dos exemplares impressos, o que são nossas ações ligadas diretamente à sustentabilidade. Para começar, na gráfica, né, que é, sem dúvida, de toda a nossa operação, o maior gerador de resíduos, né? Na minha parte, por exemplo, a digital é uma operação bem menos geradora de resíduos, obviamente. Então, na gráfica, para começar, a gente usa 100% do papel que a gente usa para imprimir o jornal é um papel já de reflorestamento. Durante o processo de impressão, todos os resíduos, tudo que fica de resíduo mesmo da impressão do jornal é reaproveitado de alguma maneira. Então, as embalagens que a gente usa para empacotar o jornal, o papel que sobra, que fica sujo, né, que fica às vezes com muita tinta, que estourou a tinta, coisas desse tipo, coisas do processo industrial. E as próprias chapas de impressão, tudo isso vai para a reciclagem. E depois tem uma outra parte dos resíduos, por exemplo, o papel limpo, usa-se muito, a gente tem um resíduo, né, uma perda de papel razoável, que inclusive é um dos desafios que a gente traz, que às vezes o papel, a gente precisa descartar esse papel ou não usar para imprimir o jornal propriamente, mas ele ainda bastante limpo, né? Ele não está sujo como o papel que vai para a reciclagem. Então, esse papel, ele acaba indo, inclusive, por exemplo, Baiana e Acarajé acabam usando esse tipo de papel numa reutilização, né, do papel. Indústria de sapatos também, isso vai comercializado para a indústria de sapato, aquele sapato que a gente compra um tênis ou um sapato que tem aquele papel embrulhado dentro, pronto, esse tipo de papel é usado por essa indústria, então esse é um outro aproveitamento que a gente dá. Na banca, a gente, com certa frequência, a gente faz ações onde a gente, junto com o jornal, coloca copos, isso normalmente em datas comemorativas, a gente vem com algum tipo de brinde. Copos é muito recorrente, e esses copos, esse ano a gente fez muito isso, e esses copos são de material biodegradável. E o encalhe do jornal, né, no final desse processo, que é o que sobra na banca ou nos pontos de venda, que não é vendido, esse papel a gente também reutiliza como kit multiuso, né, e aí isso vai para, revendido também e vai para diversos, o nome já diz, né, multiuso, né, então, o pessoal usa no PET, tem também para Lava Jato, por exemplo, que acaba usando aquele jornal, então isso é vendido num kit para uma outra destinação. Então, assim, isso é o que a gente tem hoje. E aí eu vou então falar aqui das 3 ideias, né, 3 propostas que a gente trouxe para o edital,
que são o Correio Delivery, né? Seria eu vou falar um pouquinho mais dessa ideia, de cada uma, né? Vou falar um pouquinho mais. A segunda seria uma melhor predição para a nossa tiragem e distribuição do jornal. E a última é a redução, uma maneira de reduzir perdas em insumos, né? Então, o que seria esse correio que a gente chama de correio delivery? A gente tem uma ideia de gerar uma entrega de jornal impressa, uma vontade de que esse jornal possa ser entregue de maneira avulsa e sob demanda. Em português mais direto, seria uma espécie de delivery, como a gente tem aplicativos de delivery de comida, um delivery de jornal, né? Então, em vez da pessoa, talvez não em vez de, mas além da pessoa poder comprar o jornal na banca, o usuário em casa poderia, através do aplicativo, fazer o pedido de um jornal, né? Eles seriam entregues daí por entregadores que estejam circulando pela rua, como a gente vê hoje, motocicleta, bicicleta, patinete, etc. E, inclusive, a gente imagina que possa ser usada a mesma rede que já existe hoje, entregando outros produtos, para entregar o nosso jornal. Então, isso é uma proposta, qualquer ideia nesse sentido, qualquer inovação nesse sentido seria interessante, porque é algo que a gente imagina que poderia dar certo, mas, obviamente, depende de teste, depende de teste de protótipo, etc., né? Então, é uma das propostas. A segunda proposta é uma melhor predição da tiragem, né? Hoje, como é que a tiragem do jornal ela é prevista, né? Ou seja, quantos exemplares a gente imprime? Isso varia todos os dias. A gente não imprime o mesmo número de jornais. Isso varia, em primeiro lugar, pelo número de assinantes, que também é variável de acordo com o dia da semana. Então, esse número de tiragem necessariamente, obviamente, tem que atender todos os assinantes em primeiro lugar. E depois, como é que a gente vai distribuir esse jornal pela cidade? Isso depende, em primeiro lugar, de clima, né? Então, se está chovendo, por exemplo, a gente imprime menos jornal, porque normalmente se vende menos jornal, as pessoas estão circulando menos na rua, etc. A localização, então, o histórico de venda de cada ponto de vendas também é relevante, isso também varia dia a dia, né? Então, por exemplo, supermercados, eles vendem mais em determinados dias da semana, então, isso varia de cada ponto e por bairro também. Tem pontos que se vende, tem bairros que se vende mais, bairros que se vende menos. Então, isso também é uma variável que a gente considera no cálculo da tiragem. O noticiário também é um fator importante. Então, por exemplo, para dar um exemplo, recentemente a gente tem tido notícias de crimes na Barra ou coisas desse tipo. Pode ser crimes, pode ser alguma outra notícia que localize, né, que a gente perceba que talvez determinado bairro vai ter maior demanda de exemplares. Então, a gente também, o cálculo é feito, isso é uma variável para a realização desse cálculo de tiragem. Por último, até futebol, né, se o Bahia ou o Vitória ganham ou perdem, isso também tem influência no número de vendas. Então, assim, tem vários fatores que determinam essa tiragem e, evidentemente, esse cálculo é algo que a gente imagina que sempre pode estar sendo melhorado para a gente ter o menor desperdício possível lá na ponta de insumos na impressão, de encalhe no final do dia, tudo aquelas ações de sustentabilidade que eu falei, elas podem ser otimizadas a partir do momento que a gente otimiza a tiragem. Então, esse é um ponto que toca em todos os outros pontos, né, da operação. E, por último, assim, isso é a ideia talvez a mais aberta das três, que é uma redução de perdas de insumos durante a impressão. A gente, para vocês terem uma ideia, por exemplo, só para a calibração da impressora, da rotativa, a gente costuma gastar mais ou menos 600 exemplares só para a calibração de cor e tudo, né? Então, isso acaba tendo um desperdício de insumos, né, principalmente papel e tinta, muito grande, que também, se houver alguma startup que trabalhe com esse tipo de maquinário ou tem algum protótipo que possa ajudar nesse ponto, já seria bacana para a gente tentar reduzir esses insumos. Bom, são essas as três principais dores que a gente trouxe para o edital e que a gente espera que
vamos ver aí, né? Estamos ansiosos para ver se alguma startup consegue nos ajudar com algum desses desafios que a gente tem. Então, era isso que eu tinha para apresentar, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito bom, importantíssimo conhecer essas dores, né, como a gente chama, e poder levantar o que tem de oportunidades, de ideias aqui que vão ser geradas para a gente poder contribuir com esses desafios. Que legal. Eu queria convidar agora, então, o Thiago Dutra, ele é supervisor operacional da Batri, uma empresa importante na nossa cidade, que também exerce um papel que é tão comum nas grandes metrópoles brasileiras, e que vai poder nos dar um depoimento aí de que tipo de desafio a Batri pode estar trazendo. É importante conhecermos também que a Batri faz parte de um grande grupo, né? Thiago, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Eu acho que seu microfone está mudo ainda, Thiago, não estamos ouvindo você. Ainda não. Algum problema no microfone, porque ele fica desmutado ali. Tiago, vou te propor o seguinte, eu vou convidar, então, o Pedro, do Grupo Civil. Pedro vai avançando enquanto você testa aí o seu microfone, tá bom? Então, Pedro Santos, tecnologista de concreto do Grupo Civil que já é um parceiro nosso também de outras chamadas, um grupo importante, atua em diferentes frentes, não vou antecipar aqui, porque tenho certeza de que você vai nos apresentar em detalhes, né? Assim como vai falar também quais são esses desafios do grupo hoje, Pedro, para a descarbonização. Seja muito bem-vindo. Palavra é sua. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, acho que do que eu vi aí, eu tenho um grande problema com relação ao carbono, que a gente trabalha com cimento. Mas primeiro eu vou apresentar aqui o grupo que completou 60 anos esse mês e sempre foi muito pautado a qualidade, então desde o nome, qualidade sempre, a ética, a parcimônia e a profundidade técnica também sempre foi muito importante para o grupo, que é composto pela construtora Empreendimentos, que foi feito lá em 61, tem uma mineradora agora, fundada em 1979, e hoje, de onde eu falo, foi a Civil Pré-Fabricados, desde 2012. Então, a Pré-Fabricados ela é dividida em duas, uma pré-estruturas, que fabrica pilares, vigas, lajes. Então, essa expansão do metrô agora que está tendo, essas vigas protendidas, lajes, as travessas foram fabricadas aqui. Então, foram peças bem grandes, um volume de concreto muito alto. E também, não tão importante, a pré-moldados leves, que é um processo bem mais industrial, mas também com concreto. Então, fabrica bloco, piso, meio-fio, dos mais variados tipos. Mas o maior problema, de fato, acaba sendo os insumos que a gente utiliza, e são os insumos mais utilizados no mundo. O concreto é o segundo material mais utilizado do mundo, ficando atrás apenas para a água. E o grande problema é para a fabricação do cimento. Então, para cada tonelada do calcário, que é a matéria-prima base, eu emito quase 45% de gás carbônico na atmosfera. Fora a energia que eu tenho necessária para poder extrair esse material, para formar óxido de cálcio, que é a base do cimento. Então, em todo o ciclo de vida do cimento, o consumo para cada tonelada dele, a emissão para cada tonelada dele é de aproximadamente 650 quilos aqui no Brasil, que é um dos melhores números, na verdade. Se a gente for para a Europa, China, Estados Unidos, esse número acaba aumentando um pouco mais, para 700, 800 quilos por tonelada. A gente tem um volume de produção na estrutura que acaba variando um pouco o ciclo de obra normal,
mas já chegamos a 2.500 metros cúbicos por mês. Então, isso em tonelada de cimento é quase 1.000 toneladas de cimento que a gente acaba consumindo. Fora de leves também, que a gente tem um consumo um pouco mais equilibrado, que varia aí nos seus 2.000 metros cúbicos por mês também. E acaba tendo assim, a mesma quantidade aproximada de consumo de cimento. Porém, já mais para a estrutura, que a gente tem esse compósito aqui, que é o aço e o concreto, eles se unem para ter uma estrutura que vai resistir bem a esforços de empurrar e puxar, compressão e tração. O aço ainda acaba sendo mais complicado, porque para cada tonelada de aço, eu emito 2 toneladas de gás carbônico. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação como a gente poderia se adequar, reduzir, diminuir esses números. E aqui eu não estou propondo a gente modificar a produção do cimento ou a produção do aço. Aqui a ideia é muito mais de tentar mitigar. Já que eu tenho que produzir uma peça, já que eu vou produzir uma peça de concreto, como eu posso reduzir essas emissões que eu acabo tendo para cada peça. Então, a ideia principal é de tentar entrar em contato com a startup, que a gente consiga fazer uma redução de gás carbônico emitido por cada metro cúbico de concreto. Isso pode ser diretamente com a redução de consumo de cimento, e aí pode ter várias possibilidades, tem algumas que a gente já vem testando, como, por exemplo, a inserção de resíduo no concreto, e a gente está com o material que a gente já está utilizando, a gente conseguiu uma redução de 5%. Então, para ter noção, de um mês convencional, isso é 65 toneladas a menos de gás carbônico só por conta do cimento. A gente tentou um outro tipo de resíduo também, mas não foi tão positivo, porque eu acabava reduzindo a resistência e eu tinha que botar mais cimento para compensar, então acabava não valendo muito a pena. Além de que a gente pode também trabalhar não apenas na ideia do concreto, mas também do aço. Já existem algumas novas tecnologias, como fibra, polímero reforçado com fibra, para substituição do aço em um determinado momento. Pode ser uma possibilidade também, mas que ainda não está muito comum, né? Algo muito utilizado pelas indústrias de pré-fabricados do país, tão pouco em concretagens convencionais, mas pode ser que tenha alguma tecnologia, algum material que a gente consiga também reduzir essa taxa de aço do concreto, reduzir essas emissões. Também pode ser novas tecnologias. A gente vai, quem sabe, um polímero aí, que eu elimino totalmente o cimento e vou trabalhar apenas com polímeros, biopolímeros, e vai dar certo. Ou, no caso dos resíduos, a gente pensou com um material que aumente o desempenho desse meu concreto, mas também pode ser uma rota totalmente nova, que a gente vai fazer o encapsulamento dos resíduos que tem um elevado custo para ser descartado, que não tem um aproveitamento. Então, em vez de eu melhorar meu desempenho, eu vou perder um pouquinho de desempenho, vou ter que compensar no cimento, vou ter um gasto maior, mas no final, o ciclo de vida da peça, eu vou ter uma emissão bem menor de gás carbônico. E tudo isso alinhado com o custo. Então, se era um material muito caro para ser descartado e a gente consegue encapsular uma peça não estrutural de concreto, como a gente tem algumas aqui de volume muito grande e que só servem apenas para divisão, coisas mais simples, sem função estrutural, pode ser também uma outra rota. Então, a gente tem aí, espera ter esse contato com as startups, de um fim das contas, tentar ao máximo reduzir essas emissões de gás carbônico pelo nosso concreto. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, que incrível a sua apresentação, fiquei bastante impressionado e não tinha clareza de como essa questão da construção tem oportunidades para que a gente possa avançar, né? Muito bom, Pedro. Realmente, tenho certeza que a gente vai ter algumas perguntas aí ao final para poder avançar nessa discussão. Eu queria trazer o Thiago de volta. Thiago, como é que está o microfone aí? Conseguiu? Estão ouvindo agora?
Sim, perfeito. Pronto, agora sim. Boa tarde, pessoal. Desculpa os problemas técnicos aí. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, Tiago. E, por favor, fique à vontade aí, que você quiser compartilhar e nos apresentar a Batri, os seus desafios e a sua visão para a questão da descarbonização. Certo. A gente vai fazer o compartilhamento aqui, tá? Estão conseguindo ver? Estamos sim. Foi aí? Estamos vendo. Não está em modo de apresentação ainda, tá? A gente aqui já está no modo. Apareceu para vocês? Então, acho que você deve ter compartilhado a tela da... Não da apresentação, mas do PowerPoint. Talvez seja melhor você compartilhar de novo. Não foi ainda? Não dá, preciso que você não... Estamos vendo sim, mas estamos vendo não no modo de apresentação. Mas pode seguir assim, tá bem claro. Fique à vontade. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho. 2 segundos. Foi agora? Perfeito. Estão vendo tudo certinho? Estamos sim. Tá bom. Fique à vontade. Bom, então, eu sou supervisor, meu nome é Thiago, né? Eu sou supervisor operacional aqui da Batri, a Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos. Essa é a Fernanda, nossa assistente de biogás. Boa tarde, gente. Eu sou Fernanda, assistente de biogás aqui da Batri. E a gente vai dar apresentação tanto das nossas dificuldades e problemáticas com relação à emissão de carbono e algumas possíveis soluções que a gente já vem atuando aqui na própria Batri. Um breve panorama para vocês da apresentação. Então, a gente vai mostrar o que é a Batri, quem é a Batri, né, o que ela representa hoje para o município de Salvador. O cenário atual, né, o que ele está em relação à emissão de carbono e compensações, e alguns projetos futuros que nós temos, que nós estamos desenvolvendo aqui hoje, para mitigar essa redução, né, porque hoje nós sabemos que é uma grande problemática, tanto para todo o meio ambiente, quanto também na área de resíduos sólidos. Então, sobre a nossa empresa, sobre a Batri, ela é uma das unidades do Grupo Solvi, né? Um grupo que já tem mais de 40 anos de experiência de mercado, já é bem consolidado, né, no ramo de resíduos e saneamento, além de construção civil. Hoje nós temos mais de 13 mil colaboradores atuando. São cerca de 64 empresas, né, que nós denominamos como unidade de valorização sustentável, por entendermos que conseguimos gerar valor à sociedade, né, e estamos atuando aí em 14 estados, cerca de 250 cidades, presentes no Brasil, Bolívia, Peru e Argentina, né. Bom, a Batri ela é uma unidade de valorização sustentável. Nós temos hoje 2 sites, né, no município de Salvador, e nós promovemos a valorização dos resíduos sólidos, né. Hoje nós praticamos algumas tecnologias e conseguimos dar o tratamento da forma adequada a esses resíduos. E nós sabemos que são uma questão de saneamento muito importante, né. A Batri ela tem 21 anos, foi criada em 2000, janeiro de 2000. Tem a sede no nosso município de Salvador, né, e atuamos na parte de transporte e tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Hoje nós somos 301 colaboradores diretos, né, tanto nos 2 sites, e cerca de 130 colaboradores terceirizados. Alguns valores que nós temos, né, como integridade, excelência, credibilidade, o operar seguro, né, operar com segurança, e a responsabilidade socioambiental, que já está intrínseco aí no nosso DNA, né? A sigla ESG, ela já vem bastante intrínseca aí no nosso DNA da empresa e do grupo, onde nós sempre visamos atuar na parte né, na parte social, governança e ambiental também. Então, o nosso poder concedente é a Prefeitura Municipal, né, de Salvador.
Hoje nós atendemos aí os municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho e Salvador, sendo que Salvador a gente recebe cerca de 89% do nosso resíduo vem de Salvador. Então, cada município, né, ele gera em torno aí de 1 quilo de resíduo por dia. Então, quando a gente soma aí a população dos 3 municípios, hoje a gente está recebendo, a gente está tratando e transportando cerca de 3.000 toneladas por dia. Né? Então, às vezes a gente não tem essa dimensão do quanto que a gente, para onde que vai o nosso resíduo, né? O que acontece com o nosso resíduo, a gente tem a necessidade de retirar esse resíduo de casa, para não ter nenhum tipo de mal-estar, alguma coisa que vai prejudicar a nossa saúde, mas a gente não dá o valor realmente para onde vai esse resíduo. Então, hoje nós realizamos o tratamento e nós conseguimos gerar o biogás, né, a partir desse tratamento. A UVS ela é composta por 2 sites, né, a estação de transbordo e o próprio aterro metropolitano. A estação de transbordo ela fica ali no bairro de Canabrava e o aterro fica no aeroporto. Hoje nós transportamos cerca de 2.000 toneladas por dia do transbordo, da estação de transbordo para o aterro metropolitano. Na estação de transbordo ela tem uma área total de 16,21 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, desculpa, e uma renovação do ar de 8 vezes por hora. Tá? Já no aterro nós temos uma área total de 250 hectares e tratamos cerca de 3.000 toneladas por dia. Com relação ao cenário atual, né, no que tange à emissão de carbono. A nossa operação ela ocorre 24 horas por dia, né, 365 dias do ano. A gente brinca aqui que o resíduo ele não dorme, então a gente precisa, né, dar uma destinação correta a todo o resíduo dos 3 municípios. As emissões de gases que a gente analisa, né, são os veículos que adentram na unidade, que transportam o resíduo, que também fazem os nossos serviços internos, então, carretas de resíduo, caçambas que transportam solo, material britado, os próprios veículos leves, né, e também com relação aos equipamentos utilizados na operação do aterro. Hoje nós temos escavadeiras, tratores, retroescavadeiras, mini carregadeiras, que também realizam muita emissão de carbono. Além das emissões fugitivas do biogás. O biogás ele é um subproduto do tratamento do resíduo, né, da degradação do resíduo, e ele gera 2 subprodutos, o biogás e o chorume. O biogás ele é composto pelo CH4, em sua maior parte. Então, esse CH4 ele é um potencial poluidor, né? Então, isso daí também gera uma grande quantidade de emissão para a atmosfera. Por outro lado, né, eu gostaria de trazer aqui que faz parte também do nosso cenário atual as ações de compensação ambiental. Então, como o Thiago falou, o biogás ele é composto, né, majoritariamente pelo metano, que tem um potencial calorífico, né, bastante interessante do ponto de vista energético, e temos aqui iniciativas para realizar a compensação ambiental que é praticada, né, na forma de reflorestamento. Então, hoje a gente tem na unidade um horto, onde são replicadas mudas de plantas tanto ornamentais quanto mudas nativas, né, da Mata Atlântica, que são colhidas aqui mesmo no entorno, e essas mudas são doadas tanto para instituições, pessoas físicas, pessoas jurídicas, áreas de proteção ambiental, áreas degradadas. Então, mensalmente, a gente tem a doação de aproximadamente 1.500 mudas, sendo elas ornamentais ou nativas de Mata Atlântica. Então, essa é uma forma de compensação ambiental e uma forma de geração de créditos de carbono, né, mitigando, assim, as nossas emissões, né, o que nos faz nos aproximarmos da neutralização do carbono. O edital ele saiu em boa hora, né? A gente já estava anualmente, a Solvay ela tem um prêmio de inovação interno, onde nós analisamos e desenvolvemos projetos, né? Cada unidade desenvolve vários projetos, e um desses projetos que a gente enviou esse ano foi justamente para tentar zerar essa pegada de carbono. Então, a Fernanda aí muito
à frente do seu tempo, né? Ela já verificou o edital e já correu atrás da inscrição, onde também a gente consegue evidenciar que hoje cerca de 10%, né, das emissões do município de Salvador são com relação à questão dos resíduos sólidos. Então, hoje, o tratamento, a destinação, o transporte de resíduos, eles são responsáveis por 10% da emissão, né? Então, é um número bastante expressivo no que tange ali ao nosso município. E bom, falando ainda sobre a geração de créditos de carbono, né, ela ocorre a partir justamente da combustão do gás metano. Então, todo o biogás que é gerado no maciço de resíduos, né, através da decomposição anaeróbia dos resíduos orgânicos, ele é captado, tratado numa central, né, numa estação de tratamento de biogás, sendo que parte dele é queimado em flares, o que faz com que a gente, né, consiga gerar créditos de carbono, que são acompanhados, né, pelos relatórios da ONU, com empresas parceiras e certificadas. E também temos a geração de energia a partir desse gás. Então, aqui no nosso site, no site do Aterro, existe também a Termoverde, que é uma empresa parceira, uma empresa aqui do Grupo Solvi, que faz essa conversão do potencial, né, energético a partir das moléculas de metano em energia elétrica. Então, é uma termoelétrica instalada aqui. Muita gente não sabe, né? É até uma curiosidade que todo o resíduo gerado na cidade de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas gera o biogás, e todo esse biogás, né, grande parte dele, é transformado em energia elétrica. Então, esse aí é o cenário atual nosso, né, com relação às nossas emissões e algumas compensações que já realizamos, desde doação a queima do próprio metano, mas também já temos alguns projetos futuros, né? Então, a gente está sempre incentivando, né, a inovação, sempre incentivando o desenvolvimento de novos projetos. Então, a gente já pensando aqui com relação a zerar essa pegada de carbono, a gente já está desenvolvendo aqui alguns projetos com o Eletrobalance, né, que é implantar um sistema de geração de energia renovável a partir de instalação de placas piezométricas. O processo da balança, nós temos uma balança de entrada e uma de saída. Então, basicamente, a gente geraria energia elétrica a partir da conversão de energia mecânica dos próprios veículos, né, ao trafegarem a balança. E também desenvolvimento de torres, né, de energia para realizar a iluminação de todo o nosso maciço, toda a nossa área operacional, utilizando refletores alimentados com um banco de bateria, visando substituir o diesel, né, ou até mesmo instalar algumas placas solares nessas torres. Então, todos os projetos eles estão alinhados aí com a parte da parte ambiental, social, né, e também da parte de governança, visando a gente tentar reduzir, né, tentar e garantir essa redução da emissão fugitiva e das emissões de carbono. Então, a gente queria agradecer a presença de todos e a gente poder compartilhar um pouco da nossa unidade, nossas problemáticas também. Chegue com alguns contatos no e-mail da Fernanda, caso queiram tirar alguma dúvida, entrar em contato. Pronto, gente, muito obrigada pela oportunidade. Espero que a gente tenha trazido, né, explicado direitinho quais são as nossas dores. E é isso, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, né, para ser um aterro referência assim, nessa parte de compensação ambiental, de ser um aterro, né, neutro em carbono, e é nisso que a gente está trabalhando, é o nosso foco maior. Tiago, Fernanda, nós que agradecemos, e posso dizer que vocês já são referência, eu acho que é louvável querer ser ainda mais, né, querer ser ainda mais eficiente nesse processo, e agradecemos muito. Temos mais 5 minutinhos aqui, eu queria abrir a possibilidade de algumas perguntas, pessoal, para que a gente possa aprofundar algum ponto que tenha ficado. E aí, então, quem tiver interesse, por favor, pode escrever no chat ou levantar a mão, que eu passo a palavra. Poxa, que legal. Tem uma pergunta aqui do Luiz Augusto. Mais de uma indústria demandante
pode se conectar com uma mesma startup ofertante? Pode sim, Luiz. É possível e até desejável, né, que a gente tenha soluções que possam atender a mais de uma determinada empresa. A gente já tem percebido, ainda não foram feitas as apresentações, mas nós que estamos na retaguarda, vendo as demandas, as ofertas, a gente já vai percebendo pouco a pouco que existem algumas questões que são de interesse comum. Então, eventualmente, sim, isso pode acontecer, vai depender apenas dos acordos entre as partes. Tem uma pergunta aqui da Mariana. Boa tarde, parabéns pelo evento. É muito importante e necessário, entendo que esse tipo de evento, né? Privilégio estar aqui. A dúvida está relacionada ao setor jurídico. Quando as ideias forem submetidas na plataforma, será assinado virtualmente o NDA, termo de sigilo e confidencialidade? Mariana, essa questão do sigilo e confidencialidade ele está implícito e faz parte das políticas que estão associadas à plataforma de inovação para a indústria. Tá? Naturalmente, durante esse processo, é necessário e faz parte, inclusive, do processo empreendedor, né? Saber aquilo que você pode expor e aquilo que você vai reservar para o momento adequado. Mas, sim, existem termos de sigilo, termos de confidencialidade, que estão contidos dentro de todo o processo que é rodado dentro dessa plataforma. É uma plataforma que já opera há muitos anos, com milhares de projetos selecionados e aprovados, assim como esse que a gente está começando a discutir aqui hoje. Tá? O Décio quer fazer alguma pergunta para a Civil. Pois não, Décio? Quer abrir o microfone? Olá, boa noite. Na realidade, eu acho que tem alguma solução para Civil aqui da nossa parte. A gente pode conversar. Porque quando a gente fala de carbono zero, pessoal, eu estava ouvindo aí o pessoal aí falando, o pessoal do Correio, da Civil e da Battery. A Battery é a que mais se aproxima do que a gente vê com relação a carbono zero. Eles estão bem alinhados com a ESG. Mas mesmo as operações digitais aí do Correio emitem carbono. Então, o Correio ele tem um processo na parte de distribuição, na parte de jornal físico, já fazendo várias soluções, né? Eu acredito que a gente pode conversar um pouco, abrir o leque, a visão dessas organizações também, porque quando a gente pensa em carbono zero, a gente tem que pensar numa parte mais global. Nós, por exemplo, zeramos a nossa emissão de carbono, né? Uhum. E como nós zeramos isso? Nós somos uma operação que hoje está operando em um home office e não emitimos praticamente nada, além de ajudar os nossos clientes a terem uma emissão zero. Bacana. Mas mesmo assim a gente emite carbono. Vou aproveitar a sua fala, porque eu acho que assim como você, hoje a gente chegou aqui a um público bem interessante e outros tantos vão acompanhar pelo vídeo que vai estar gravado no nosso YouTube. O ponto fundamental agora, para quem quer participar e dialogar com essas empresas que se apresentaram aqui hoje, que já se apresentaram nos webinars passados, ou aqueles que vão acontecer ainda, é que você se inscreva. Então, é muito importante, eu quero concluir hoje nosso encontro aqui, reforçando que cada uma das startups que estão aqui presentes hoje, que enxergam oportunidades para poder estabelecer parcerias, né, relacionamentos com essas demandas que foram apresentadas aqui hoje, inscrevam-se lá, né, apresentem quais são as competências, quais são os serviços que vocês prestam hoje, tecnologias que vocês dominam, e certamente teremos aí etapas posteriores em que a gente vai aprofundar essa discussão e dentro de uma metodologia que já foi estabelecida, poder aprofundar esses entendimentos e formar as nossas parcerias. E concordo, sim, né? Hoje a cidade de Salvador ela é pioneira, ela traz uma iniciativa que está servindo de referência para todo o país, e por que não dizer para outros países, inclusive, não à toa, uma grande aceleradora quer se incorporar a esse projeto, mas os problemas que Salvador hoje sofre, né, Ivan, são problemas globais, são problemas que a maior parte das metrópoles, das grandes cidades brasileiras também sofrem. Então, ao vocês validarem as ideias, os produtos, os serviços, as tecnologias de vocês aqui, vocês estão abrindo um mundo de possibilidades. Eu acho que essa é uma visão que é muito importante também da gente deixar muito claro. E, mais uma vez, agradecer a confiança, né,
e à disposição do amigo Ivan Euler e toda a Prefeitura de Salvador em firmarmos essa parceria. Ivan, quer encerrar hoje? Prazer imenso em fazer esse encerramento. Queria agradecer mais uma vez o Cimatec, agradecer as indústrias aí demandantes que toparam aí esse desafio, a Batre, o Correio, a Civil. Todo mundo aí, os startups, os colegas, tem vários amigos aqui da Ecosistema Inovação participando aqui desse webinar. E aí quero contar aí com o apoio e contribuição de todo mundo para a gente divulgar cada de Salvador, e como o Flávio falou, um tema extremamente importante para o planeta. Vai acontecer daqui a 10 dias, começa a COP26 lá em Glasgow, na Escócia. A gente vai falar muito sobre isso aqui, o prefeito está indo para lá para falar sobre isso. Então, é um tema, como o Flávio falou, global, e tem uma grande oportunidade para todo mundo. Boa tarde aí a todos, obrigado mais uma vez. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos. Teve só uma última pergunta aqui do Fabrício, do link do edital. Eu coloquei aqui no chat, Fabrício, o link para o nosso hot site, onde você vai ter outras informações, vai estar o edital e vai estar o link também para a plataforma, onde vocês vão submeter as propostas de vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e até breve. Ainda teremos novos encontros aí nos próximos dias. Fiquem atentos. Até mais.